Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Milionários, e hoje para falar de 3 assuntos da máxima importância: a ética, a delicadeza e a sociedade atual. Antes de entrarmos nos nossos assuntos propriamente ditos, quero lhe dizer que este vídeo tem aproximadamente 25 minutos de duração, o que para a grande maioria das pessoas é um absurdo e um desperdício de tempo. Porém, acredite, se você quer realmente melhorar de vida, veja-o até o fim e depois tire suas próprias conclusões e fique inteiramente à vontade para me criticar ou fazer qualquer consideração que julgar necessária. Mas vamos aos nossos assuntos: a ética, a delicadeza e a sociedade atual. Na nossa sociedade atual, de mentes deturpadas, onde é dado a cada um o direito de ser o que quiser, onde meninas de 12 anos já namoram com consentimento dos pais com homens com mais de 18 anos, e que fique bem claro que hoje raramente existem namorados, e sim namorantes, um misto de namorados com amantes, onde a nossa televisão, que deveria fazer o seu papel de orientador, tanto da juventude como do ser humano de um modo geral, é isto sim, o desencaminhador dessa massa de pessoas despreparadas, pois o que passa na caixa mágica, com raras e honrosas exceções, nada mais é do que podridão, violência, sexo, drogas, desajustes, vinganças, ódios, enfim, tudo que não deveria ser apresentado a uma família e principalmente às nossas crianças e aos nossos jovens. Para ser mais explícito, em agosto de 2008, a imprensa brasileira deliciou-se durante 20 dias com o fato de uma menina de 6 anos, a Isabela, lembra-se? Que foi atirada pela janela no 6º andar do seu prédio, e o pai e a madrasta foram indiciados pelo assassinato. Essa imprensa não falou em outra coisa durante esse tempo. Em 20 de outubro desse mesmo ano, 2 dias depois de um desfecho infeliz de sequestro, um homem de 22 anos, ex-namorado de uma menina de 15, assassinou-a e feriu a amiga dela, também de 15 anos. Foi alvo de todas as emissoras de televisão, de todos os tipos de psicólogos, psiquiatras, policiais, advogados, etc. Todos querendo aparecer e querendo ser os únicos certos. Já levou outro maluco a cometer o mesmo tipo de crime na cidade de Sorocaba, a 80 quilômetros de São Paulo. Ou seja, efeito cascata. Eu quero perguntar a você, meu amigo ou minha amiga, qual é o sentido da vida humana? Eu posso responder a esta pergunta com esta outra: somos pacientes, delicados, gentis, desprendidos das coisas materiais, honestos? Procuramos viver pautados na honra e nos preceitos da vida que nos orientaram os chamados enviados divinos, tais como Buda, Maomé, Zoroastro, Jesus, Krishna e outros? Creio que a melhor maneira de responder a estas perguntas é recorrermos a fatos que falam por 1000 argumentos. Mas antes, quero dizer que este vídeo é, para mim, motivo de júbilo, pois muito prazer me deu em fazê-lo. Delicie-se e preste muita atenção ao que vai ver e ouvir a seguir. Eu vou principiar por uma história verídica contada pelo canadense James P. Lenfestey. Chama-se A Pescaria Inesquecível. Ele tinha 11 anos e cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho
saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes, cuja captura estava liberada. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua, nascendo sobre o lago. Quando a vara de pescar vergou, ele sabia que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhou com admiração, enquanto o garoto, habilmente, com muito cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior peixe que já tinha visto, porém sua pesca só era permitida na temporada. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito, as guelras para trás e para frente. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Eram 10 horas da noite. Faltavam apenas 2 horas para a abertura da temporada. Em seguida olhou para o peixe e depois para o menino, dizendo: meu filho, você tem de devolvê-lo. Mas papai, reclamou o menino. Vai aparecer outro, insistiu o pai. Não tão grande quanto este, choramingou a criança. O garoto olhou à volta do lago. Não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou novamente a olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia pela firmeza em sua voz que a decisão era inegociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. E naquele momento o menino teve certeza de que jamais veria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 30 e tantos anos. Hoje o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha, em meio ao lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pegar um peixe tão maravilhoso como o daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe repetidamente, todas as vezes que depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente, quando se está sendo observado, é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos vendo. Essa conduta reta só é possível quando, desde criança, aprendeu-se a devolver o peixe à água. Mas agora eu vou falar de delicadeza, porque delicadeza não é só o ato em si, é todo um conjunto de preceitos ideológicos, todo um conjunto de fatos que em si mesmo mostram o ser humano harmonioso, amoroso e respeitador dos direitos dos outros, respeitador das leis e principalmente respeitador dos preceitos universais, que outros não são do que fazer as coisas certas em vez de erradas, como no caso da nossa pescaria. Por favor, me responda, qual é o sentido da vida humana? Eu posso responder a esta pergunta com esta outra. Somos pacientes, éticos, delicados, gentis, desprendidos das coisas materiais e honestas? Creio que a melhor maneira de responder a essas perguntas é recorrer a fatos que falam por 1000 argumentos que a partir de agora chamarei de pérolas da delicadeza. Espero que as aproveite e que possa usá-las da melhor maneira possível. Quero adverti-lo que se recorra a fatos passados nos Estados Unidos da América ou da Europa, é só porque os nossos escritores e historiadores não o fazem. Estão mais preocupados com outras coisas, como, por exemplo, a violência, a homossexualidade, política suja, futebol, entre outros de igual valor. Delicadeza, dizem alguns, é coisa de bicha. É mesmo? Tenho certeza que não. Depois de ver e ouvir estas histórias, você também pensará como eu. Bom divertimento. A mulher petulante. Eu vou iniciar
por uma história que aconteceu no fim do século XIX, no Reino da Holanda. No maravilhoso domingo de primavera, o jovem muito elegante, entrando numa igreja em Haia, Holanda, sentou-se em uma cadeira junto ao púlpito. 10 minutos depois, já com o local quase lotado, chegou uma senhora com ares de superioridade e, vendo o estranho sentado na sua cadeira favorita, irrita-se e ordena ao estranho que se retire imediatamente, não sem antes lhe dizer que ele deveria se colocar no seu lugar. O jovem não reclamou e respeitosamente desculpou-se pelo incidente, indo assentar-se num dos bancos destinados aos pobres, e ali assistiu compenetrado o ofício religioso. Terminada a missa, uma senhora da sociedade local, que conhecia a petulante e grosseira dona do assento em questão, acercou-se dela e lhe perguntou: acaso a senhora sabe quem é o rapaz que expulsou da sua cadeira? Ao que ela, com ares de indiferença, respondeu: não, mas deve ser provavelmente um turista idiota. Creio que a senhora se enganou, disse a primeira, pois ele é simplesmente Sua Majestade Oscar, rei da Suécia, em visita ao nosso país. D'Artagnan. Esta vem da França. Num certo dia, na época dos reinados de Luís XIII e XIV, estavam em uma taberna alguns homens discutindo política. No auge da discussão, um dos elementos atirou um copo de vinho no rosto de um homem que lhe era opositor nas ideias. Fez-se um silêncio sepulcral. Ninguém na taberna respirava. Olhos se entreolhavam e ninguém dizia absolutamente nada. Calmamente, o homem tirou um lenço do bolso e, limpando o rosto, disse: isto, senhor, foi uma digressão. Vamos aos argumentos. Observe, minha amiga e meu amigo, que a faculdade da indignação é necessária às vezes, mas o homem que, provocado, sabe conter-se é um forte e um nobre. O mais importante atributo do homem como ser pensante, diz Herbert Spencer, é a faculdade do domínio próprio. Uma das perfeições do homem ideal é a supremacia da própria vontade. Bem, não contente, o agressor não se conteve com o gesto calmo e elevado do seu opositor e, levantando-se da sua cadeira com o dedo em riste, disse ao agredido: que tipo de sangue você tem? Quem você pensa que é? D'Artagnan? Calmamente, sem mexer um músculo do rosto, o homem, olhando fixamente para o seu agressor, disse: ao seu dispor. Minha amiga e meu amigo, não ser impulsivo, não seguir imediatamente as sugestões da vontade, não precipitar uma discussão inútil, mas saber se governar pela decisão espontânea dos sentimentos reunidos, com a mais tranquila calma. Eis o segredo da perfeita educação moral. Em tempo, para os menos afetos à história da França ou aos escritos de Alexandre Dumas pai, D'Artagnan foi o chefe dos mosqueteiros e o maior espadachim de que já se teve notícia. O grande Boliot. Esta pérola também vem da França, mais precisamente da corte de Luís XIV. Luís XIV era cognominado Rei Sol, e de vez em quando uma centelha de inspiração lhe corria nas veias e o monarca se metia a fazer versos. Com a graça dos deuses, nenhum chegou até nós, apesar de os historiadores serem obrigados a tomar conhecimento desses portentos. Aliás, o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, não lhe ficava muito atrás em matéria de mediocridade quando se tratava de ficar metido a Castro Alves ou Olavo Bilac. Mas vamos lá. Certo dia, Sua Alteza Real, o Rei Sol, é claro, acordou com essa dita inspiração e trancou-se em seu gabinete particular, só saindo de lá após as 4 horas da tarde, o que deixou os áulicos palacianos deveras preocupados.
As portas se abriram e sua real majestade adentrou o grande salão, onde se encontravam os nobres comensais costumeiros, alguns ministros e padres, com uma série de papéis na mão. Os convivas se entreolharam. Não, que papéis seriam aqueles? A resposta a tal pergunta não se fez esperar muito. Por favor, senhores, sentem-se, disse o rei. E para espanto de todos, durante uns 30 minutos declamou, ou melhor, balbuciou os versos mais horrendos que já se tinham ouvido. Ao término da leitura, como a plateia se conservasse muda, Luís XIV perguntou: bem, senhores, o que acharam dos meus versos? O silêncio era total. Ninguém se atrevia a dizer que aquilo era uma verdadeira porcaria e que não tinha nenhum valor literário, que na realidade era uma afronta aos grandes poetas franceses. Mas ante o espanto e surpresa de todos, eis que se levanta o seu ministro plenipotenciário, o grande Moliot, e pedindo permissão para falar, após as reverências de praxe, disse: Sir, vós sois incomparável, vós sois magnífico. Nada é impossível a vossa majestade. Quando quereis, até maus versos és capaz de fazer. Parabéns, majestade. O funcionário exemplar. Esta é tão bela quanto a anterior. No hotel de uma grande cidade americana, existia um funcionário que era ao mesmo tempo recepcionista, garçom, camareiro e principalmente amigo dos hóspedes. Esse extraordinário profissional tinha um salário altíssimo e o que se segue comprovará o porquê desse alto rendimento. Certa manhã, quando entrou para trabalhar, encontrou um velho cliente da casa completamente irado e fazendo grande agitação no escritório da gerência. O nosso homem aproximou-se do hóspede nervoso e com uma calma impressionante perguntou: quando o senhor chegou? Ontem à noite, respondeu o hóspede aos berros. Espero que lhe tenham dado um bom quarto, disse o funcionário do hotel, sem se perturbar. Ao contrário, gritou o homem, alojaram-me num sótão, em um compartimento tão pequeno que não há espaço para rodopiar um gato, acrescentou. Imperturbável, o brioso funcionário emendou: certamente o recepcionista da noite não soube que o senhor havia trazido o vosso gato. E continuou: por favor, deixe por minha conta. Após o almoço eu vos acomodarei da melhor forma possível em um quarto suficientemente grande para alojar meia dúzia de gatos, disse impassível funcionário exemplar. Seguiu-se esplêndida risada essa hábil ironia e o hóspede, que pretendia retirar-se, almoçou alegremente e permaneceu no hotel. Thomas Jefferson. E para terminar, uma história extraordinária que fecha com chave de ouro este assunto. Vamos a ela. Após cumprir o seu segundo mandato presidencial, Thomas Jefferson, herói da independência americana e grande presidente, tido como o mais sábio de todos os americanos, recolheu-se a uma fazenda unicamente com um velho escravo como ele, em quem depositava toda a confiança. Muito se falou na época desse claustro, ou melhor, dessa retirada para a natureza, pois era unânime a opinião que ele, Thomas Jefferson, ainda tinha muito que dar ao país. Bem, a verdade é que lá se foram os dois velhos viver numa pequena cabana no alto de uma montanha, cercados de florestas, rios e animais por todos os lados. Os anos iam passando e quem conta um conto aumenta um ponto. As histórias sobre o ex-presidente, em que a sua sabedoria era acima da média, cresciam assustadoramente, ao ponto de um capitão da Guarda Real de férias querer conhecer tão maravilhosa figura, mesmo estando a mais de 1000 quilômetros de distância do retiro do ídolo. Se assim o desejou, melhor o fez. Informou-se da localização do sábio e, de posse de suas melhores roupas, inclusive a vermelha,
usada somente em ocasiões especiais, lá foi ele com o coração ardente de desejo de encontrar e dialogar com o homem que era o símbolo da perfeição americana. Após longa viagem de carruagem, chegou a uma aldeia onde lhe informaram que dali por diante somente seria possível ir a pé pela floresta, pois o caminho era intransitável. Pedindo informações a caçadores que ia encontrando e a todos que via no caminho, já vestido com o uniforme de gala, aquele vermelho, lembra-se? O nosso capitão deparou-se ao entardecer com um velho lenhador que ia devagar pela floresta com um feixe de lenha nas costas. "Ei!" gritou o oficial, "espera aí!" O pobre homem, ao ouvir o chamado no silêncio da floresta, parou e virou-se para ver quem era. O capitão não aumentou nem diminuiu o passo, e em pouco tempo estava perto do lenhador e lhe perguntou se ele sabia onde era a cabana de Thomas Jefferson e se estava muito longe. O velho arriou o pesado fardo e disse que sabia onde era o local que o belo oficial procurava e que estava a uns 15 ou 20 minutos do local, instruindo de como ele chegaria lá. Mas logo à frente dos dois havia um córrego de águas puras e cristalinas, e apesar de não ser fundo, media bem uns 10 metros de largura, ao que o oficial da guarda disse ao velho: "Abaixa aí, meu velho, já vi que estás acostumado a carregar peso e eu não quero me molhar." O ancião, percebendo o intento do soldado graduado, abaixou-se, deixando o nobre capitão do outro lado, seco e elegante, retornando para a outra margem para buscar o feixe de lenha que lá tinha ficado. Com efeito, após uns 15 minutos de caminhada, o oficial da guarda deparou-se com uma cabana que fumegava por uma chaminé. Bateu na porta e o negro velho apareceu perguntando: "Pois não? Que deseja?" "É aqui que mora o grande Thomas Jefferson?" perguntou altaneiro o nosso homem. "Sim, senhor", disse prontamente o escravo e acrescentou: "Faça o favor de entrar, que tem um café bem quente para o senhor que parece cansado." O local era pobre, porém agradável. A limpeza era impecável e, apesar de não ter muitos móveis ou qualquer tipo de luxo, era bastante, vamos dizer, funcional. Uma mesa com 4 cadeiras rústicas, um pequeno banco embaixo da janela, uma estante com muitos livros, alguns quadros na parede, uma bela lareira e um fogão a lenha, de onde saía delicioso cheiro de café, além de outras pequenas coisas. Existia ainda uma porta que dava para outro compartimento, que o capitão deduziu tratar-se do dormitório. Após se acomodar e ser servido de delicioso café, o oficial perguntou com ansiedade: "Onde está ele?" "Meu senhor chegará dentro de instantes", disse o escravo, e acrescentou: "Fique à vontade, que estou terminando o jantar e vou trazer alguma coisa para o senhor comer." Enquanto aguardava o objeto de seus desejos, o capitão pensava com seus botões: como pode um homem com o potencial intelectual de Thomas Jefferson viver aqui, nesta miséria, sem conforto algum, sem amigos e afastado de todas as maravilhas que existem pelo mundo? Ah, se fosse eu, palácios, mulheres, bebidas, grandes festas. Enquanto o nosso capitão sonhava acordado, ouviu-se um barulho vindo do lado de fora da cabana, como se algo tivesse sido atirado ao chão. O negro escravo disse solene: "Meu senhor chegou." O oficial se pôs de pé, ansioso por aquele momento que com certeza iria mudar a sua vida. E como mudou! A porta de madeira rancheu e eis que aparece o lenhador. O lenhador que tinha ajudado o nosso grande oficial a atravessar o riacho, para que este não se molhasse. O velho escravo baixou a cabeça e disse: "Cavalheiro, Thomas Jefferson, até a próxima."